Boa noite, pessoal, tudo bom? Hoje eu vou falar de um tema que às vezes entra na minha discussão, né? É a terapia das vidas passadas. Às vezes em alguns livros eu já citei alguma coisa, né? Mistérios Ocultos do Amor, citei alguma coisa no meu Mestre Entre Nós. É, Outro livro meu que eu falei, acho que foi Vivenciando as Verdades, né? Metas para uma Vida Feliz. E outros, né? Fonte da Felicidade também. Eu vejo assim pessoas com muitos problemas inexplicáveis. Geralmente as pessoas assim condenam, né, quem tem o problema. A pessoa às vezes ajudar quem tem o problema, né? Por exemplo, fobias, né? E alguns males também psicológicos, né? As pessoas têm e ninguém explica. Ah, mas foi um luto. Ah, mas foi um trauma de infância. Daí ninguém acha ser trauma de infância. E daí ninguém acha nenhuma situação que explique aquele medo, por exemplo. Ah, mas é frescura. A criança agora tem frescura que tem medo, né? Meu Deus, isso é difícil de compreender ah, como uma criança teria frescura, né? Eu mesmo já vivi muitas fobias, tive muitos medos. É, Para mim, a única explicação válida foi a questão de vidas passadas, né? Não que eu fiz a regressão, ou que eu fiz. Não, alguém me falou, né, que conseguiu ver essa situação em mim. Mas se vivesse, eu não ia ficar surpreso, por exemplo, de ter essa explicação. Né? Por exemplo, medo de dirigir que tinha no passado. Só que o medo de dirigir é complicado, porque geralmente é uma linguagem, né, psicológica de uma pessoa que não dirige a própria vida. Né? Muitas vezes está meio presa com outras pessoas, ela, né, geralmente acontece mais medo de dirigir em mulheres mais sujeitas, às vezes esposo, pai, né, irmão mais velho. Aí a mulher tem o medo de dirigir, ela não dirige a própria vida, não é questão de dirigir carro, o carro é uma consequência. Mas então, terapia da vida passada, que é o tema, né, parte um, é assim, ela pressupõe, né, que a gente tem várias vidas, várias encarnações, em personalidades diferentes, né? Às vezes até em sexos diferentes, o que seria mais complexo, né? O que acontece? O que acontece é que numa vida passada as mortes muitas vezes são traumáticas, mortes em guerras, mortes em inquisição, fogueira, né? Forca, né? Ou você é vítima de algum crime, né? Então esse trauma fica de algum modo, né? Nesse espírito, nessa coisa que volta à vida, e isso fica marcado, e a pessoa ainda continua com essa marca, né? Ela nasce com aquilo, é uma criança que tem medo de tal coisa, inexplicável, né? Do escuro. Claro que aí pode ser a questão do útero, pode ser uma série de situações, né, da própria desenvolvimento da criança, mas medo de sangue, né? Morreu numa guerra sangrenta, e ficou aquele trauma na alma, né, da pessoa, e ela volta e aquele medo de sangue continua, né? Ela não quer saber de sangue, né? De água pode ser afogamento, né? A hidrofobia, várias situações de medos assim, né? E várias situações outras podem ser explicadas através de vidas passadas. Então, não só a hipnose, mas essa terapia de TVP, né? Terapia de vidas passadas, ela pode explicar muitas situações familiares, por exemplo. As pessoas, elas voltam na mesma família em papéis diferentes. Numa vida eu fui irmão, noutra vida eu fui esposo, noutra vida eu fui pai, né? Então vai trocando esses papéis e vai compensando, porque às vezes a família tem aquelas crises, né? As pessoas não sabem explicar. Mas por que aquela mãe odeia tanto um filho e gosta tanto do outro? Ninguém explica, né? Eu vi até da história criminal, né? No canal de investigação, daí a mulher, ela maltratava um filho, acho que chegou a matar, e outros não. Por quê? Ninguém explica, ninguém explica, ninguém explica. Claro que tem explicação. Vida passada, né? São pessoas inimigas, são pessoas que têm um conflito. Claro que a nossa vida é uma lição, é uma escola, para que nós amemos, né? Usemos de amor com nossos próximos, as nossas pessoas, né? Só que tem pessoas que não compreendem isso, elas têm um ódio tão grande que ela vai descontar numa inocente criança, o que é absurdo, né?
Claro que a mulher foi punida, pena de morte ou perpétua, não lembro como é que foi lá. Mas então a situação é explicável, sim. Por isso que a TVP, a terapia da vida passada, ela pode ser, sim, para várias situações também, gostos. Ah, porque aquela pessoa tem uma preferência de determinados amigos, determinadas opiniões. Claro que ela traz isso aí pronto de alguma vida maior. Não é só da educação. O que eu tenho a ver com a minha educação? O filósofo, por exemplo, o espiritualista? Não tem nada a ver. Né? Então essa explicação, ela é mais ampla. Né? Agora, se isso também vem da genética, eu não sei, essas vidas passadas será, né, que é espírito, será que não é genético, será que não é antepassados, nós pode ser também, eu não sei. São explicações mais materiais, mais espirituais. A gente pode pegar vários focos, né, inconsciente coletivo, que nem tem o Jung, por que não, né? Acho que pode ser também, mas que explique, funcione, é pragmático, né? Funciona. Se funciona, vale a pena, acho que a gente estudar essas situações, né, ou tratar essas pessoas, né, num modo diferente, não tão ortodoxo, né? Ah, vai querer procurar, por exemplo, uma violência sexual. Não, a pessoa, ela tem o trauma de outra vida, né? Não é tudo, mas é violência dos pais que são muito agressivos. Você coloca a culpa nos pais, isso para mim é um absurdo também, né? Eu acho que a psicologia tradicional, muitas vezes, fica muito assim, inventando coisas para pior, né? Quer procurar o pior sempre. E às vezes a situação já vem com a alma daquela criança, ela já vem com esse astral, com esse karma, né? Com essas escandas, essas coisas kármicas que vêm de vidas, né? E ela vai trazendo tudo isso, né? Ela não sofreu violência às vezes presente de ninguém, ela é tratada bem pelos pais, uma família bem estruturada. Mas alguém pergunta, mas aquele menino é infrator, ele é rebelde, e a família é tão ajustada. E daí vai explicar como, né? Claro que tem a TVP pode dizer muita coisa aí que não é clara, né? Para uma ciência mais ortodoxa, ou se é que é ciência, né? Mas mesmo na psicologia, muita coisa não se descobre, né? Claro que não pode colocar tudo como se fossem fenômenos espirituais ou de vidas passadas. Muita coisa, a primeira coisa tem que procurar, sim, algum trauma aqui, alguma situação aqui, né? Alguns medos, por exemplo, você vê, tem medos, por exemplo, quer ver televisão, deixa a criança, coitada da criança, né, assistindo um tubarão da vida, né, um filme lá, filme de tubarão, né, vários filmes de tubarão que tem aí, e daí ela pega esse trauma, não do tubarão, mas da água, né, ela não quer saber de água porque na água vai ter tubarão. Então, aí, hidrofobia numa origem, só que ela não explica, a criança não lembra disso, a criança só tem o medo, né, quando cresce. E aí vai ter que voltar lá, fazer uma regressão, uma hipnose, uma coisa para ver que a criança viu na televisão alguma coisa que deu aquele medo, que deu aquela emoção. E aí ela vai perdendo, né, com o tratamento, tudo isso. Apesar que fobias, um bom tratamento é conviver, né, no meio e desmistificar. Eu que tinha, por exemplo, medos, eu mistificava, colocava assim uma coisa muito poderosa naquela situação, né, do medo, muito inconsciente, muita emoção envolvida. Quando você tira essa emoção e você convive no mesmo ambiente, por exemplo, que nem o medo dirigindo carro, né? Você está dirigindo o carro, está dentro do carro, você acostumou a ficar no carro, acabou o teu medo, né? Então, várias situações assim que tem, né, bem tratáveis, simples de tratar muitas vezes. Esse medo desaparece meio que misteriosamente, né, também. Né? Então, com esse hábito aí. Mas então, a TVP explica, por exemplo, relacionamentos, né? O mesmo esposo, a mesma esposa, várias vidas, né? Então não é até que a morte os separe, a coisa é pior, né? Ou é mais forte, ou é melhor, quer dizer, ela vai em mais situações. Então, os nossos relacionamentos, assim, familiares, eles são muito profundos, né? Por isso que antepassados é interessante você respeitar, você lembrar, né?